Mas para falar sobre esse assunto, dessa mudança aí, dessas mudanças que o novo governador tem pela frente nesses 10 meses, o comentarista político do Jornal Notícias do Dia, Altair Magalhães, está aqui para falar com a gente. Você esteve de manhã lá, né? Sim, Ele fez essa entrevista coletiva justamente para apresentar essas mudanças. Isso é para enxugar um pouco a máquina administrativa, para não disponibilizar tantos recursos assim, como eram gastos, até às vezes desnecessários, né? É verdade. Em algumas situações. Né? Boa tarde, Dino. Boa tarde a você que nos acompanha. A economia, com a redução dos cargos, somente com o corte dos cargos comissionados, fica em torno de 15 milhões de reais por ano. Aí, a conta que o governador em exercício, Eduardo Pinho Moreira, fez foi a seguinte: 3 vezes esse valor em função de aluguéis, de equipamentos, enfim, todos os insumos para a manutenção dessas secretarias. 45 milhões de reais mais ou menos por ano. É um valor que tem muito mais uma conotação simbólica do que efetivamente, claro, um dinheiro importante que vai ser investido em outras áreas, mas para dar uma demonstração de que mudou o governo, mudou a estratégia e mudaram as prioridades. E inclusive é muito emblemático que o PMDB, o seu representante no governo do estado, faça um ajuste nas agências de desenvolvimento regional. Essas agências de desenvolvimento regional não eram as antigas secretarias de desenvolvimento regional, criadas no governo de Luiz Henrique da Silveira? Exatamente, lá no ano de 2002. 2003. Só mudou o nome, passaram a ser agências. Mudou. Né? Sob o governo do Raimundo Colombo, elas tiveram uma mudança de nomenclatura, passaram a ser agências de desenvolvimento regional. Mas mantinha a mesma estrutura? Enxugou um pouquinho e perderam muitas funções. As agências, elas têm hoje um papel muito ligado assim, na área da educação, por exemplo, né, tendo a gerência regional de educação vinculada a essas agências, né, alguma coisa de conservação de rodovia, mas elas perderam muito o seu papel. E o que o Eduardo Pinho Moreira fez hoje? Ele não extinguiu, porque se assim o fizesse, ele precisaria apresentar um projeto à Assembleia Legislativa. Mas ele determinou que 15 dessas hoje 35 secretarias fossem desativadas. Então hoje nós teremos, a partir do dia 1º de março, na verdade, né, o decreto deve ser assinado hoje, publicado amanhã no Diário Oficial do Estado e valer a partir de 1º de março. Então nós teremos a partir de lá 20 secretarias ou agências de desenvolvimento regional. Desativadas, não é extintas. Desativadas. Extinção teria que passar pela Assembleia. 20 em funcionamento, 15 desativadas. Quando o Luiz Henrique idealizou as secretarias regionais, ele criou 21. Tinha a secretaria aqui da Grande Florianópolis, que nesse pacote da reforma que o Colombo fez, quando transformou em agência... Galina era o secretário. Ele extinguiu a secretaria da Grande Florianópolis, que foi transformada numa superintendência, né? Então, tínhamos 21, depois... Aí começou aquela pressão. O município tal faz uma pressão, os empresários tal, temos que ter aqui uma secretaria. Vários municípios fizeram esse movimento, aumentou de 21 para 36, depois passou para 35 e agora 20. Então essas secretarias que forem desativadas, elas não vão ter as suas nomeações. E o município maior, por exemplo, Chapecó, lá no oeste do estado, vai concentrar Quilombo, Dionísio Cerqueira, enfim, secretarias próximas ali. Outra decisão foi a deixar de nomear, foi desativar 4 secretarias executivas. Tem a secretaria e aí abaixo dela a secretaria executiva. Essas 4 estavam vinculadas à Secretaria da Casa Civil. Assuntos estratégicos, a articulação estadual, enfim. Relações internacionais, né? Relações internacionais, secretarias Sim. Que de repente tinham um papel um pouco menos importante na análise do vice-governador, hoje governador em exercício, Eduardo Pinho Moreira. Ele acabou desativando essas pastas. Uma outra questão importante da reunião de hoje foi a confirmação daquilo que a gente comentou ontem. Não com essas palavras, mas o Eduardo Pinho Moreira disse que o Fundan 2 ele não é prioridade. Então, o que acontece? Hoje o governo do estado tem a possibilidade, aquele crédito para tomar como empréstimo mais ou menos 730 milhões de reais junto ao BNDES. Desse dinheiro, o governo do estado pretende tomar 350 milhões para algumas obras. São aquelas que a gente falou ontem, Sim. A gente antecipou. A reforma das pontes, a Hercílio Luz, a Pedro Ivo e a Colombo Salles, a revitalização da SC 401 e também
a construção do acesso ao aeroporto. O Eduardo Moreira disse que essa obra é fundamental, é prioridade. Por quê? Ele falou assim, só que falta os suíços terminarem a obra do aeroporto e a gente não conseguir entregar o acesso. Vai ser uma gafe, vai ser assim, a demonstração de que o Estado brasileiro ele é falido. E eles já estão trabalhando, né? É verdade. E eles já estão trabalhando e trabalham numa velocidade assim 2, 3, 4 vezes maior do que a velocidade do poder público. E ele batalhou bastante pro Dionísio Freitas também, você lembra, né? E então assim, para não passar vergonha, essa é uma das obras que está no pacote. Uma outra obra importante é para os municípios do interior do estado, aqueles que nos acompanham aí pelas regiões rurais de Santa Catarina, vai ser levada a rede trifásica de energia elétrica. Entre 40 e 50 milhões de reais vão ser disponibilizados. A Celesc vai colocar também mais uns 30, 40 milhões para levar a rede trifásica. O que acontece? Nossa agricultura é muito forte, precisa de energia potente para o maquinário, né? Então a energia monofásica às vezes não atende essa necessidade. E aí, não vai deixar de ir atrás do dinheiro do Fundão. Os prefeitos estão fazendo uma pressão danada por esse Principalmente dinheiro. o presidente, Volney Morastone, que é o presidente da FECAM. Prefeito de Itajaí, né? Presidente da FECAM também. Ele que é do PMDB também, né? Ele era do PT, agora está no PMDB. E em nome dos prefeitos faz uma pressão enorme para que saia esse dinheiro. Mas enfim, mais ou menos o Eduardo Moreira disse como é que vai ser a organização a partir do dia 1º de março. Agora, um ponto que chamou a atenção e que já está repercutindo muito, inclusive eu estava há pouco no telefone com o deputado federal Espiridião Amin, está lá em Brasília nas votações. E o papo estava bom, hein? O papo estava bom. Tem novidades por aí. Acabei demorando um pouquinho para entrar aqui com a nossa participação pelo seguinte, ele aproveitou para fazer assim para rasgar críticas ao PMDB e ao Eduardo Pinho Moreira. Disse que o que aconteceu hoje, inclusive citou o número de diminuir 15 secretarias regionais, nas palavras do Amin, a prova concreta de que o PMDB errou. Então, hoje, ele diz que se celebra a confissão do erro. E, a partir de agora, é preciso que se pague uma penitência. Aí eu perguntei, qual essa penitência? E aí ele respondeu, foram 7 anos do PMDB enganando a sociedade e dizendo que as secretarias regionais eram importantes, eram relevantes. Uma mentira, segundo ele. E agora, por conta dessa mentira, ele diz que a penitência seria 7 anos fora do poder, né? A minha é frasista, né? Inclusive, vamos repercutir bastante amanhã nas páginas do Notícias do Dia tudo aquilo que ele falou. Candidato a mim, não? O candidato, ele deve, semana que vem, quando ele passar a presidência do PP para o deputado Silvio Drevic, ele deve oficialmente lançar a sua candidatura. E também sobre esse assunto, ele disse o seguinte, eu quero conclamar outras lideranças do PP a lançar a candidatura. Aí ele citou 2 nomes, o deputado federal Jorge Boeira, o deputado estadual Silvio Drevic, que foi até então o presidente da Assembleia, que também lancem esses nomes. Ele disse o seguinte, como é que pode o PMDB ter 4 candidatos, o PSDB ter 4 candidatos e o PP não ter nenhum candidato? Né? O PSD tem 2 ou 3 candidatos e o PP não tem nenhum. Então E é um partido muito forte. Ele está fazendo esse movimento para justamente colocar o nome dele nesse jogo, né? Colocar o nome dele nesse cenário, com certeza é um nome muito forte. Apareceu na pesquisa da RIC do finalzinho do ano passado, na primeira colocação entre os candidatos ao governo do estado. Um outro nome que repercutiu essa questão das secretarias regionais foi o presidente do PSD, o deputado estadual Gelson Merizio. Fez um ataque também bastante forte ao anúncio de hoje de diminuir as secretarias regionais. Disse o seguinte, é a mesma coisa que colocar um aerofólio na Kombi para ela andar mais rápido. Não vai adiantar. É a prova, segundo ele, nas palavras dele, de que essas estruturas elas não têm serventia. E, na opinião dele, deveriam ser completamente extintas. O fato é o seguinte, nós temos um governo agora de 10 meses. E é muito difícil imaginar que um governo sob o comando do PMDB possa fazer a extinção das secretarias regionais. Agora, na eleição de outubro, esse deve ser um tema dos principais. Senhor candidato, o senhor deseja manter as secretarias regionais ou extinguir as secretarias regionais? É mais um ingrediente na hora da decisão do voto do eleitor, no momento em que ele vai escolher o candidato que vai governar Santa Catarina pelos próximos 4 anos. Matéria completa você acompanha também no Notícias do Dia, na edição desta quinta-feira, né? Exatamente. Esta quinta-feira com o Altair e toda a equipe. Coloca lá também, né? Vocês colocam por que foi criada, quando foi criada e qual era a finalidade. A gente sabe qual é a finalidade.
para evitar que os prefeitos viessem à capital, Sim. procurassem lá. Né? Sim. Essa é uma das finalidades da Secretaria Regional. Exatamente. Um abraço, tá bom? Obrigado. Tudo de bom. Um abraço.